Bênçãos, irmãos e irmãs, nós estamos no quarto dia da nossa novena São Miguel. Amanhã de manhã, quem vier na missa, o padre vai falar daí do Evangelho, da parábola. Amanhã à noite, daí a gente volta para o quinto dia da Quaresma São Miguel. Como a gente está acompanhando a cada dia, a gente está vendo sempre um título de São Miguel na ladainha e um coro angélico. Quem não acompanhou esses dias vai dar uma boiada em umas coisas, não é? Mas segue o ensejo, não é? É importante você que puder, veja os outros dias da homilia, tem lá no Facebook da Totus Tuus, tem também no Spotify e tem no YouTube. Hoje o tema: São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. E o coro angélico é os das dominações. O que a gente pede quando a gente reza a dezeninha lá do terço dos anjos, né? Dezeninha, a gente fala dezeninha, mas não é dezena, né? Mas você entende. A gente pede que as dominações nos ajude, por intercessão de São Miguel, a que a gente, cada um, domine os nossos sentidos e de nos corrija das nossas más paixões. Domine os nossos sentidos e corrija as nossas más paixões. O primeiro dia dessa novena a gente viu que ninguém amou mais a Deus do que a São Miguel, a não ser a Virgem Maria e, para mim, para o padre, isso é pessoal, São José. Logo depois, ninguém amou mais, nenhuma criatura amou mais a Deus do que São Miguel. E antes de ser um grito de raiva, de luta, de briga no céu para colocar Lúcifer no seu lugar, antes de tudo, esse grito é um grito de amor a Deus. Ele grita quem é como Deus, mas esse grito está na raiz disso, o amor que ele tem por Deus. Ele está com os olhos fixos em Deus, e isso faz com que ele então se transforme, vamos colocar assim, num serafim, no nível, no coro maior que existe dos anjos, que são os serafins. Quando ele dá esse sim a Deus, os outros anjos que escolheram Deus vão com ele no vácuo, vão com ele junto. E à medida que cada um correspondeu a esse amor, é que foi dividido esse coro angélico. E é por isso que os serafins são aqueles anjos que São Francisco de Assis vai dizer que se eles tivessem corpo, anjo não tem corpo, a gente já viu também, se eles tivessem corpo, eles teriam um corpo do tamanho do universo, pegando fogo de amor por Deus. São 7 serafins na Bíblia, a Bíblia fala que são 7, mas o maior deles é São Miguel. Nenhuma outra criatura amou mais a Deus do que São Miguel, a não ser a Virgem Maria e São José. Quando ele dá esse grito, então, os anjos vêm junto com eles, e na medida que cada um amou a Deus, foi definindo o coro angélico. Aqui não é rebaixar os outros, porque a gente vai ver no último dia, falando dos anjos, e também no dia 2 de outubro, que é dia dos anjos, que não é pouca coisa ser um anjo da guarda. É que a nossa cabeça é muito limitada, e a gente pensa muito, não é? Muito pequeno. No segundo dia a gente viu que esse grito de amor de São Miguel também é um grito, no fundo ele tem uma raiz, o amor que ele tem pelo Verbo encarnado, pela encarnação do Verbo. O segundo coro angélico dos querubins, a gente aprendeu que é o coro que adora de modo especial a encarnação do Verbo e, por conseguinte, a Eucaristia. A gente viu o quanto que na Sagrada Escritura, tantos querubins lá, quando fecha o paraíso, eles estão lá, quando fecha o paraíso, eles estão na Arca da Aliança, eles estão na ressurreição de Jesus, e eles que estão rodeando o altar na missa. Todos os anjos
estão em torno do altar na missa, mas aqueles que estão de fato aqui, de guarda, são os querubins, porque eles adoram o Verbo de Deus encarnado e feito hóstia. Ontem a gente viu também que esse grito de amor sempre é um grito de amor, que traz consequências. A gente sempre pensa que esse grito de amor é um grito de braveza. Vai ser, nós vamos meditar. Vai ser quando a gente falar da obediência. Mas ontem a gente viu que, antes de tudo, esse grito é um grito de humildade. São Miguel, o anjo da humildade. Os tronos são os anjos da humildade, que nos ensinam a humildade. A humildade é a verdade. Quando Deus coloca a proposta da sua vontade para os anjos, ele se coloca no seu lugar. Você lembra que o padre falou, que São Tomás disse que a humildade é saber quem você é diante de Deus e diante das pessoas. São Miguel sabe que ele é criatura, então ele não pode questionar a vontade de Deus. Toda vez que a gente fica questionando a Deus, no fundo a gente está caindo na soberba. E aí vem então o coro dos tronos para nos ensinar a sermos humildes. Hoje o título é São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Porta-estandarte, você sabe que é aquela bandeira que ia na frente da batalha. E como o padre disse, o coro angélico é os das dominações, e a gente reza: dominar nossos sentidos e nos corrigir das nossas más paixões. O que significa então que São Miguel ele é porta-estandarte da Santíssima Trindade? Ele é aquele que vai carregando na frente o sinal da Santíssima Trindade. Ele é aquele que vai na frente carregando esse estandarte da Santíssima Trindade. Esse título e esse coro angélico tem a ver com a adoração à vontade de Deus. O quanto que São Miguel adorou a vontade de Deus. A vontade de Deus, como a gente sabe, é a nossa santificação. E também para os anjos. Você se lembra que o padre disse que o anjo é criado com inteligência, vontade e liberdade, igual a nós. A nossa vontade, ela estava, antes do pecado de Adão, orientada para o bem. Orientada, se está orientada para o bem, orientada para Deus. Quando veio o pecado, a nossa vontade, ela embicou, ela quebrou. Ela, em vez de procurar o bem e a Deus, a nossa vontade procura aquilo que a gente acha o bem para nós. A nossa vontade, em vez de subir para Deus, ela está embicada para nós mesmos. São Miguel, então, quando vem a proposta para os anjos da encarnação do Verbo, e ele dá o grito lá, quando Lúcifer se revolta, ele dá o grito, Lúcifer não aceita o que no fundo? Ele não aceita a vontade de Deus. Esse grito então, quem é como Deus, é um grito de amor, é um grito de adoração ao Verbo, é um grito de humildade e é um grito de adoração à vontade de Deus. Eu levo como uma bandeira, ele levou como uma bandeira, todos nós temos que fazer a vontade de Deus. Essa vontade de Deus aqui não é uma vontade cega, mas uma vontade de amor. Como a gente sabe, muitas vezes a gente faz coisas meio que obrigado, que já vale, que já tem o seu mérito, não é? Às vezes você vai rezar, não está com vontade, mas vai lá e reza, tem o seu mérito. Às vezes você vai fazer uma obra boa, vai perdoar o irmão, não está com vontade, mas vai lá e isso já tem um mérito. Mas o mérito é maior ainda quando a minha vontade está unida ao amor. Eu estou fazendo aquilo não simplesmente porque Deus mandou, mas porque eu o amo.
Santa Teresa de Calcutá, ela vai falar assim que, no fundo, toda obra, olha que frase, hein? Toda obra de cuidado do irmão que ela tinha, toda obra de caridade que ela tinha, no fundo, era para ela uma desculpa para amar a Deus que ela não via. Ou seja, eu me adapto à vontade de Deus e por vezes me obrigo a fazer certas coisas que eu não quero, mas por vezes eu faço de fato por amor a Deus. São Miguel, então, ele dá esse sim de amor a Deus, mas um sim totalmente voluntário, de vontade. E é por isso que as dominações são os anjos que adoram a vontade de Deus. E é por isso que a gente pede para que as dominações, olha só, ajude a dominar os nossos sentidos e nos corrigir as nossas paixões. Por quê? Porque a nossa vontade, a minha e a sua hoje, ela está embicada para você mesmo. A gente fala demais, a gente come demais, come de menos, a gente quer ter sexo demais, a gente quer ter prazer demais, a gente quer descanso demais, é isso que a nossa vontade está pedindo. A nossa vontade está pedindo assim, satisfaça o seu coração, satisfaça o seu ego, satisfaça você mesmo. Vem São Miguel e as dominações com uma força. Amanhã a gente vai ver o poder de Deus, as potestades. Vem como se fosse uma força para que a gente não faça a nossa vontade, mas que a gente se adeque à vontade de Deus. Pode parecer fácil, mas não é, gente. Porque a vontade de Deus, a gente já viu nos evangelhos, por esses dias, a vontade de Deus, ela nos poda. A vontade de Deus, por muitas vezes, faz com que a gente seja deixado de lado, esquecido. Às vezes tem que passar por provação. Às vezes parece que Deus não responde. A vontade de Deus, por muitas vezes, é dolorida, é algo que a gente não entende. Essa semana o padre entendeu um casal de idosos que chegaram contando que o filho novo, 40 anos, tinha falecido. E dizendo justamente isso: como é que pode, padre, Deus permitir que um pai e uma mãe enterrem seu filho? A vontade de Deus, somos nós que temos que se adequar à vontade de Deus, e não a gente que quer fazer a nossa vontade. Toda vez também que a gente questiona, como uma frase dessa que o padre falou, desse casal, também está indo contra a vontade soberana de Deus. É por isso que São Miguel é um porte-estandarte da Santíssima Trindade. A gente poderia falar assim, ele é um porte-estandarte da vontade da Trindade. Ele carrega a vontade de Deus. O padre falou ontem, não dá para ser devoto de São Miguel quem é orgulhoso. Não dá. Não dá para ser devoto de São Miguel alguém que questione a vontade de Deus. No Evangelho de hoje, amanhã o padre vai falar mais, amanhã cedo, mas o Evangelho de hoje, ele termina falando assim: acaso estáis com inveja porque eu estou sendo bom? Ou seja, acaso você está com inveja da minha vontade, do que eu estou fazendo? Mas a gente faz assim, a gente faz igual a turma da parábola, a gente questiona a vontade de Deus. A gente quer respostas, e respostas por vezes fáceis, mas não é assim, gente. O Papa João Paulo II vai dizer que o mundo quer respostas fáceis para problemas difíceis. Não dá. Como esse casal, como o padre disse, agora, meu irmão, minha irmã, agora é a hora de manifestar a fé em Deus, é agora. Agora é a hora de manifestar
seja feita a tua vontade e não a minha. Agora é a hora. Não é eu entendo a vontade de Deus e daí dou sim. Não. Quando veio a proposta lá para São Miguel, para os anjos, que o Filho de Deus ia se fazer homem, eles não entenderam, mas era a vontade de Deus, então acabou, ponto final. Uma coisa que tem muito em relação, vamos ver, a obediência, a humildade que a gente já viu, e a obediência, é a justificativa. Por vezes a gente fica justificando. Então, vamos começar aqui para você entender. Às vezes o padre dá uma norma, o padre Edson ou eu, a gente dá uma normativa e vem a pessoa e ela não pergunta para entender, ela pergunta para questionar. Mais. E por muitas vezes aponta para o outro ainda. Viu, mas no tempo do padre Melquisedeque não era assim. Ou então, mas foi a hostiária que falou, foi o ministro da música que falou, foi o padre Edson que falou, foi o padre Enés que falou. A primeira coisa é o seguinte, gente: a gente se conversa na casa, a gente se conversa na casa. Então, vira e mexe, a gente pega leigo jogando um padre contra o outro. Você falou isso? Não. Mas como que o cara falou isso? O primeiro que fez isso foi Lúcifer. Ele questionou, ele murmurou contra a vontade de Deus. Por muitas vezes, tanto Dom Arnaldo, Dom Vicente, por muitas vezes tem muita coisa que a gente pode não concordar com o bispo. O bispo chega lá e fala assim para os padres: eu quero tal coisa. Acabou. Ele não precisa justificar para mim. Ele não precisa argumentar. Você sabe que há pouco tempo aí, né, os padres estavam usando aquele chapeuzinho. Já viu aquele chapeuzinho que tem um bombonzinho assim, ó? O bispo chegou e falou assim: não quero mais que use. Acabou. É a vontade dele. Ele é o bispo. Eu me adequo à vontade dele. Veio Dom Arnaldo. O que ele falou? A mesma coisa. Continua valendo. Acabou. Ah, mas eu queria usar. O padre Edson parece que usou 2 vezes só. Tá lá, que é grandão assim, ó. Tá usado de fruteira, né? Que a jaca é grande, então cabe bastante fruta. Se vocês falar que eu falei, eu nego. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou empurrar no diácono. Não foi o diácono que falou. Gente, olha só, acabou, não tem que ficar zaz. São Miguel não falou zaz. A vontade de Deus. Pode parecer bobo, mas com os nossos pecados também é assim. O demônio vem e fala assim: mas faz só hoje. E a gente fala: é mesmo, né? Só hoje, só rapidinho, só agora, só não sei o quê, só eu vou negociando com o demônio. O demônio sabe disso, sabe do nosso orgulho, sabe que a nossa vontade está desregulada. Então o que o demônio faz? Ele começa a querer, olha só, justificar na nossa cabeça. Olha, mas você está cansado hoje. Olha, mas você é uma pessoa boa, não mata, não rouba. Olha, mas você tem esse direito também. Olha, mas quem que essa pessoa pensa que é? Olha, mas você está tanto tempo na comunidade. Olha, mas isso, mas aquilo outro. Justificando, e aí a gente compra isso e vai justificando. Então perceba que não é simplesmente algo arbitrário. E aí é necessário então uma força contrária para você fazer a vontade de Deus, para você obedecer a Deus e fazer essa vontade. Isso é simbolizado como São Miguel levando o porte-estandarte, uma bandeira da vontade de Deus. E com ele então vem todo um exército de anjos que quer fazer a vontade de Deus. Rapidinho, eu vou dar um exemplo do anjo da guarda. Depois nós vamos
entender os anjos da guarda, lá no último dia da novena. Vocês já viram aquele quadro do anjo da guarda, que tem duas crianças passando assim na ponte, e aí o anjo da guarda está acompanhando. Vamos supor que aquela ponte, ela não aguenta o peso das duas crianças. O que o anjo da guarda vai fazer? Ele tem poder para proteger as crianças, mas ele vai olhar para a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que não aconteça nada com aquelas crianças. O anjo da guarda, daí ele sustenta com o seu poder, com a sua força, aquela ponte. Já viu como que anjo da guarda de bêbado trabalha? Não é? Livra de cada uma. Mas você já parou que tem dia que não livra? Por quê? Porque, nesse exemplo que o pai está dando, o anjo da guarda, por exemplo, ele olhou para a vontade de Deus e viu que as crianças estão ali naquela ponte por desobediência à mãe. A mãe falou assim, não é para ir lá. E às vezes caindo, machucando, vai ser uma correção. Deus vai tirar algo maior ali. Lembra Santo Agostinho? Deus não permitiria o mal se dele não tirasse algo maior. Então vamos supor que Deus fala assim, não faz nada. O anjo da guarda tem força para fazer aquilo, mas ele não faz nada. Por quê? Porque aqui que eu quero que você entenda, ele obedece a Deus. O prazer dele é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus. O que é um porte-estandarte na guerra? O porte-estandarte, primeiro, ele é símbolo de honra e fidelidade. Então quando São Miguel ele carrega esse sim à vontade de Deus, os outros anjos veem isso como uma honra, como fidelidade. Sabe quando você assiste aqueles filmes lá, você que é homem principalmente, não é? E gosta daquele filme de honra, de honradez, Rocky Balboa, não é? Rocky Balboa. Você olha o filme do Rocky, se você olhar bem o filme do Rocky, por que quando você era criança você queria ser o Rocky? Porque ele lutava bem, será? Apanhava toda hora. É porque ele não desistia. Ele levantava. Honra. Aquilo, você olhando aquilo, enchia o seu coração. E você falava assim, eu quero ser o Rock também. Não é? Capa de né, gordinho, quer ser o Rock. São Miguel, ele traz essa inspiração aos outros anjos, para fazer a vontade de Deus. Ele é porte-estandarte, porque ele identifica a unidade. Não é que ele porte-estandarte, ele identificava a unidade. Quem são aqueles guerreiros? Aqueles guerreiros são portadores da vontade da Santíssima Trindade. Um porte-estandarte, ele coordena as tropas. Um porte-estandarte, ele traz comunicação visual às tropas. Olha que interessante isso. As dominações, elas fazem a dobradiça entre o mais alto grau da hierarquia angélica aos anjos que vêm abaixo. Eles são a dobradiça. Na antiguidade não tinha microfone. Como é que um general passava as suas normas? Como é que o general passava aquilo que ele queria das tropas? Um tempo depois veio a corneta, pelo toque da corneta. Mas isso foi depois, porque primeiro eram as bandeiras do porte-estandarte. Conforme a bandeira que ele levantava, a turma sabia que era para avançar, que era para recuar, que era para atacar pela direita, atacar pela esquerda. Então veja, ele coordena as tropas e mostra a vontade de Deus para os anjos que vêm abaixo. Essa é a função de São Miguel, e essa é a função das dominações, que são os anjos que adoram a vontade de Deus. Ele serve também como proteção. As dominações, ele serve como proteção ao porte-estandarte. Porque quem já brincou de bandeira, lembra de bandeira, que brincava de bandeira, ficava lá aquele tabuinha lá, que você tem que pegar lá, papapá. Por que você marcava o ponto
quando você brincava de bandeira, porque você ia lá e pegava aquilo no território inimigo de mais precioso que tinha e trazia para o seu lado. A turma, vendo o quão precioso São Miguel é, os anjos também são capazes de dar a vida por São Miguel, são capazes também de se entregar por São Miguel, por causa da preciosidade que foi esse sim e esse amor de São Miguel. Então veja, no inferno existe uma hierarquia para baixo, um demônio manda no outro, mas eles mandam por raiva, um obedece o outro por causa que um é maior ou menor do que o outro. No céu não, no céu é uma obediência à vontade de Deus, é uma obediência por amor. Quando o seu anjo da guarda obedece a São Miguel, ele está amando São Miguel e está amando Deus. Como é que a notícia do que Deus quer fazer na sua vida chega para o seu anjo da guarda? Pelas dominações. Pensa assim, você vai às vezes num casamento em que tem aquela pirâmide, já viu aquela pirâmide de taça de champanhe? O cara enche a primeira taça, e aí, a hora que ela enche, escorre na outra camada, que escorre na outra camada, que escorre na outra camada, e vai assim. É assim que a vontade de Deus passa de anjo para anjo. Tudo isso é num milésimo de segundo, que nem segundo é, nem tempo nosso é, mas assim, mas vem descendo em cascata. Deus não pula e fala direto com o anjo. Deus constituiu a sua obra da criação em hierarquia. Então perceba que às vezes vem uns irmãozinhos e falam assim: eu falo direto com Deus. Meu, nem os anjos são assim. Há uma cascata, mas como eles são espelho de Deus, transparência de Deus, quando as dominações falam, no fundo eles estão vendo o que Deus está falando, aquilo que é a vontade de Deus. As dominações, então, são assim chamados porque dominam sobre as ordens angelicais. As ordens, eles transmitem a vontade de Deus, para que todos nós façamos a vontade dEle. A vontade dEle é a nossa santificação. Na pintura, nas imagens, como que as dominações são representadas? Elas são representadas de forma humana, com uma forma humana, mas com asa, e de uma beleza, de uma luz, para mostrar de fato que eles acolhem essa vontade de Deus. Olha o que São Jerônimo diz: o sentido é que a liberdade deles não está isenta da condição servil, mas é livre, é uma sujeição de amor, se sujeita pelo amor. Certa liderança inflexível que não se rende a qualquer ato de subserviência, nem tolera outros atos de opressão. É um anseio de participação no domínio de Deus, na vontade de Deus. De novo, resumindo, aqui São Miguel, com as dominações, adoram a vontade de Deus. Por que elas vêm nos ajudar para nos corrigir das nossas más paixões? Porque as nossas paixões não querem fazer a vontade de Deus. Então eles precisam organizar esse cavalo chucro, esse exército do mal, do pecado que tem no meu coração. São Gregório diz assim, que ninguém então tem maior, ninguém consegue fazer mais a vontade de Deus do que aquele que governa a si mesmo. Pensa numa pessoa que é viciada na droga, na bebida, na pornografia, no falar mal dos outros. Ela não se governa. A vontade dela está que nem
boneco de posto. É necessário ordenar a vontade. Aqueles que conseguem dominar a si mesmos e seus instintos, vou repetir, aqueles que conseguem dominar a si mesmos e seus instintos, esses estão próximos do trono das dominações. Deu para entender? Muito bem. Hoje nós temos um santo disso. O Padre Pio, que nasceu santo já? Não. Ele também teve que dominar os seus instintos, dominar o seu temperamento. Por exemplo, como você sabe, Padre Pio não levava muito desaforo para casa, não é? Ele tinha que se segurar. Ele também tinha preguiça, ele também tinha canseira, ele também tinha dor. Mas ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria também obedecer a São Miguel e às dominações. Meus irmãos, o que faz o Padre Pio ser santo não são as chagas dele. As chagas que ele teve são, entre aspas, um presente que Deus dá, que ele não queria, que o santo não quer. O santo não quer, ele não quer receber graça extraordinária. O catecismo da igreja fala que peca gravemente quem fica pedindo graça extraordinária. O que é graça extraordinária? Ah, Senhor, dá-me a graça de ter estigma, dá-me a graça de bilocar, dá-me a graça de fazer milagre. É pecado grave, gente. Porque graças extraordinárias Deus dá a quem Ele quer. O que faz do Padre Pio santo é se conformar à vontade de Deus. Porque aquelas chagas foram causas de muito sofrimento na vida do Padre Pio. Mas não só sofrimento físico. O sofrimento físico foi o menor dos males. Não é? Sexta-feira doía mais, Sexta-feira Santa era um calvário, na hora da missa era um calvário essas chagas. Mas o pior de tudo era a humilhação que ele passava, porque muita gente dentro da igreja achava que o Padre Pio estava inventando aquilo, estava fazendo aquilo ele mesmo, estava mentindo, estava não sei o quê. E olha que coisa, o Padre Pio, você sabe o que é a missa para o Padre Pio? A missa do Padre Pio durava 3 horas, gente. O Padre Déia durou 1h30, então estou de boa, né? 3 horas demorava a missa do Padre Pio. Não é por causa da homilia, mas por causa que ele era um calvário para ele. Ele vivia aquilo. Na hora da consagração, aquilo que falou a segunda leitura, ele estava unido à paixão de Jesus. Ele vivia o mistério de Jesus. E de repente ele, amando a Santa Missa, amando a Eucaristia, por perseguição, a turma chega para ele e fala assim: você vai parar de celebrar a missa. A gente precisa investigar você. Tinha um cardeal lá que o perseguiu muito. Tinha um cardeal que não acreditava nele. Você já pensou a dor que foi no coração do Padre Pio ficar quase 10 anos sem celebrar? Gente, eu não sou nada, eu sou um chulé. Mas eu não ia aguentar. Só quem celebra a missa sabe o que é. Quem celebra de verdade sabe o que é. 10 anos sem poder celebrar a missa, sendo que o cara não fez nada, sendo que foi algo que Deus deu para ele, para mostrar como um sinal. E Padre Pio, ele vai dizer assim: eu vim para os padres, a minha missão é ensinar os padres a serem padres. A gente viu essa semana Nossa Senhora de La Salette, que senta e chora por causa dos padres. E o Padre Pio vem como um testemunho do que de fato deve ser um padre.
alguém que dá a vida, que morre no altar antes de tudo, que não é simplesmente uma ONG, uma associação de dar comida para pobre, que tudo isso está embutido, porque o Padre Pio fez hospital, fazia caridade, mas acima de tudo era o amor à Santa Missa. E o padre deve ser esse homem do sacrifício, do altar, e isso que ele mostrou para nós, de modo especial para nós padres. O Padre Pio veio para tirar uma ideia que tem na teologia de hoje, de que quando se fala de milagres, é coisa medieval, é coisa inventada. Porque esses milagres de São Francisco foram inventados, foram coisa que o povo foi contando, foi não sei o quê. E aí você vê um homem que está chagado, por causa de amor a Jesus. Nos dias de hoje, você coloca e vê um vídeo do cara, é para mostrar assim, aqueles milagres que Santo Antônio fizeram, que o Padre Pio, que São Francisco fez, que São Bernardo fez, que os santos fizeram, também pode ser feito, desde que, de fato, meus filhos sejam santos. E não é milagrinho, gente, não é qualquer coisinha aí de cura, assim, sabe? Qualquer coisa a gente fica aí proclamando mini curas, mini milagres aí. O Padre Pio ressuscita uma criança, o Padre Pio faz uma menina voltar a enxergar sem ter a pupila do olho. Ela continua sem a pupila do olho e voltou a enxergar. O Padre Pio impediu que caísse bomba na cidade dele. O Padre Pio apareceu no Uruguai, bilocou. São coisas de agora. O cara então recebe essa norma, 10 anos ele vai, não, você vai ficar sem celebrar missa, não falou o tempo, só foram largando ele lá. Você já pensou, se é a gente, se é eu, nossa senhora, eu ia morrer, fora que eu ia brigar, né, porque, viu, tá bom, né, chega, né, chega, 10 anos, por quê? Porque era a vontade de Deus. A gente precisa aprender e amar a vontade de Deus, mesmo que a gente não entenda naquela hora. No final, você sabe, quem assistiu o filme pelo menos vai saber, ou quem leu algum livro do Padre Pio vai saber, que aquele cardeal se converte por causa do Padre Pio, porque ele era um cardeal assim, só de postura, só de secretaria, de coisa, ele se converte, e o Padre Pio vai agradecer o cardeal por ser lança, a gente poder colocar aqui, porta-estandarte na vida dele, da vontade de Deus. O cardeal, ele vai falar, ele me afiou como se fosse um lápis. Adorar a vontade de Deus, como São Miguel, como as dominações e como o Padre Pio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,